Gálatas capítulo 4, versículo 4, falaremos hoje sobre o nascimento do nosso Salvador. O nascimento do nosso Salvador. Todos acharam? Assim diz a palavra do nosso Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Até aqui. Pai bendito, mais uma vez quero me colocar diante do Senhor para agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. E peço que em nome de Cristo Jesus, o Senhor seja honrado e bendito hoje, aqui, em nossos corações, em nossas famílias e em tudo aquilo que ainda há pela frente. O Senhor, Pai, é aquele que nos ama tanto, que enviou o seu único Filho para nascer, viver e morrer por amor de cada um de nós. Assim, Pai, nós glorificamos a Ti e bendizemos o Teu nome, porque queremos, ó Pai, honrar tudo aquilo que fizeste por cada um de nós. Assim oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em um momento tão complicado da história, tão difícil, que até os verdadeiros marcos do cristianismo, como o Natal e a Páscoa, precisam ser recristianizados. Vivemos em um tempo tão complicado na espiritualidade, não apenas brasileira, mas mundial, que é necessário reformular o significado do cristianismo em datas tão importantes quanto o Natal e a Páscoa. É impressionante porque se olharmos hoje, o que algumas crianças aqui na Inocência até mostraram no vídeo, é uma verdade que está na cabeça de muitas e muitas pessoas, e não apenas crianças, mas quantos e quantos adultos que pensam sobre isso. Por exemplo, se fizermos um senso comum e falarmos para as pessoas, perguntarmos para ela, o que significa o Natal para você? E sairmos aí perguntando, o que é o Natal para você? O que significa? Qual que é o propósito do Natal? Muitos deles vão falar que é comunhão familiar, vão falar que é uma data de troca de presentes, é uma data especial de gastronomia, aonde você vai desfrutar de uma boa refeição, aonde você... Quem que é o personagem principal? Certamente, como a gente vê nos outdoors, aonde a gente vê realmente nas propagandas, o principal personagem difundido pela mídia, quem é? Papai Noel. A criancinha lá falou, né? A Manu falou. Quem que é? Quem nasceu no Natal? Papai Noel nasceu no Natal. Olha só. Então a gente vê o quê? Que hoje é preciso recristianizar o Natal. Trazer a verdadeira essência do Natal. Mostrar o que realmente ele simboliza e significa para a humanidade. A importância dele nas nossas vidas. E é sobre essa importância, e é sobre o significado, e é sobre o valor do Natal que eu quero compartilhar com vocês de alguns princípios que essa palavra de Paulo aos Gálatas traz para nós. Primeiro, queria compartilhar com vocês sobre essa certeza que o Natal é a vinda, o nascimento de Cristo, do Salvador. Esse texto fala para nós a primeira coisa que fala sobre o tempo da sua vinda. O tempo do nascimento, quando Cristo nasceu, quando Ele chegou. E o texto fala para nós no versículo 4 que, vindo Ele, Cristo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nessa palavra, plenitude do tempo. Essa é uma palavra que, se a gente conseguisse entender a profundidade dela,
muitas das nossas ansiedades, muitas das nossas preocupações, muitas das questões que afligem a nossa alma seriam de certa forma resolvidas. Porque quando o apóstolo Paulo fala que Cristo veio na plenitude do tempo, ele estava querendo dizer que Cristo não foi uma coincidência do destino, que o nascimento de Jesus não veio em uma data qualquer, não veio quando uma mulher quis ter um filho e ali nasceu o Messias, não. Ali nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: Cristo ele veio no tempo pleno, no tempo perfeito, na época certa, no tempo pré-determinado pelo Pai para a humanidade. É o que nós também conhecemos como tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus para todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, ensinando as igrejas de Gálatas, diz o seguinte: olhando para toda a humanidade, para tudo que aconteceu, para o começo e o fim de toda a história, Cristo veio no tempo perfeito. Ele veio na data certa. Ele não antecipou um segundo, ele não se atrasou um minuto, mas ele veio quando teve que vir. Ele chegou na data que deveria chegar. Ele veio na hora certa. Todas as coisas, irmãos, na nossa vida, todas as coisas na humanidade, todas as coisas mínimas e máximas acontecem no tempo certo da nossa história. Amém? Você crê que todas as coisas da sua vida têm o tempo certo para acontecer? Perceba isso, irmãos, para que o nosso coração não se aflija. A palavra do Senhor fala para nós em Eclesiastes 3 que todas as coisas têm um tempo determinado, tem um tempo certo, tem uma hora certa para acontecer. Irmãos, nós temos que entender que servimos e temos a sujeição de um Deus que governa a humanidade, que governa o universo, que governa todas as coisas. E nós precisamos entender que por mais que venhamos achar que as coisas estão atrasadas, ou que vieram antes do tempo, existe um Deus que torna perfeita todas as coisas. Para entendermos isso, um pouquinho na história. Quando nós falamos que Cristo veio na hora perfeita, há praticamente 2000 anos atrás, nós precisamos entender que, por exemplo, ele chegou e determinou todas as coisas. Tem um escritor chamado Cleon Rogers, que ele fala o seguinte: Deus preparou o mundo para a vinda do seu filho, naquela data específica da história. Olha só, ele fala que Deus preparou o mundo para a vinda do seu filho naquela data específica da história. Por que ele fala isso? Primeiro, se nós formos ver na história, Deus usou os judeus para, através da lei, para através de tudo aquilo que foi ensinado, nós tivéssemos todo o caminho preparado para a chegada do Messias, para a chegada do ungido. Quando nós olhamos, por exemplo, para o local onde Cristo nasceu, ele nasceu ali em Jerusalém, nasceu ali naquela região da Judéia, uma região que tinha uma forte influência grega, e a influência da Grécia influenciou toda a linguagem que Roma usava ali como língua padrão. Ou seja, o mundo que era dominado por Roma, era dominado por uma língua que era difundida por todo o Império Romano. Então, quando Cristo veio, ele se aproveitou daquele momento histórico onde a cultura grega havia se expandido por todo o reino. Ou seja, a mensagem do Evangelho chegou com facilidade para todos os cantos do mundo conhecido daquela época. Não era necessário tradução, não era necessário barreiras linguísticas a serem superadas para que o Evangelho alcançasse as pessoas. A Grécia, naquela época, estava vivendo em baixa da mitologia. Os deuses estavam em baixa. Então, quando Cristo vem com a sua mensagem salvadora, ele vem realmente com um peso ainda maior, trazendo significado e significância à sua mensagem de salvação, enquanto os deuses da mitologia não estavam com tanto ibope assim. Os romanos, que unificaram o mundo através das guerras e através de todo o seu império, naquela época em que Jesus veio, foi estabelecida uma lei, também conhecida como Pax Romana. O que foi a Pax Romana? Roma tinha alastrado o seu império por muitos e muitos reinos, através das legiões.
E o que acontecia? Foram estabelecidas estradas por todo o império. Então, o que acontecia? Uma pessoa, ela podia trafegar por todo o Império Romano, que era vastíssimo, sem nenhuma complicação. Pelo contrário, ainda era protegido pelo Império Romano. Então, essa paz romana dava liberdade para que as pessoas fossem e vissem, pudessem trafegar tranquilamente, sem ter as brigas territoriais da época. Ou seja, aquele momento histórico, a mensagem salvadora do Evangelho, através de Jesus, pôde se alastrar com muita rapidez, pôde ir por territórios muito vastos, com uma agilidade muito grande, através daquilo que Deus proporcionou que Roma viesse a alcançar através da sua expansão. Então Cristo, irmãos, Ele veio na época certa, Ele veio na plenitude, no dia, na hora, no momento exato, quando Deus preparou a história e preparou a humanidade para a sua chegada. Mas quem é o nosso Salvador? Quem é Cristo? Quem é o nosso Senhor? O texto continua falando no versículo 4. Porém, vindo ele na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Olha que interessante. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Quem é Cristo? Quem é o nosso Senhor? Aqui nós vemos um pouquinho, de uma forma bem sucinta, mais profunda, sobre quem é Cristo. Se perguntarmos para você quem era Jesus, quem foi Jesus? Muitas pessoas vão falar, foi um homem como nós, que deu a vida dele, foi um mártir, que deu a sua vida por uma causa nobre. Mas irmãos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é tão especial, que aqui nós vemos que o apóstolo Paulo deixa muito claro para nós, que em Cristo, na pessoa de Cristo, estava concentrada tanto a divindade quanto a humanidade. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele era filho de Deus, mas também nasceu e veio como nós somos. Ele não era simplesmente um homem. Ele não era também simplesmente um Deus da mitologia, apenas alguém deificado, alguém divinizado, que não sabe as dores da humanidade. Mas ele compartilha nele mesmo a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade. 100% Deus, 100% homem estava ali em Cristo. Quando vemos Cristo numa cruz, ali está um sacrifício que tem um valor muito maior para nós do que um sacrifício de um homem. Muitos dos apóstolos, muitos dos seguidores de Jesus foram crucificados. Como o próprio apóstolo Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo. Mas qual que é a diferença do sacrifício da cruz de Pedro e da cruz de Jesus? É a pessoa que ali estava crucificada. Não foi um simples homem, mas foi um homem que também era Deus, que desceu da sua glória, que viveu entre nós, e sem pecado, foi colocado numa cruz e deu a vida para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos libertar. Então ali na cruz estava o Deus homem, o homem Deus, que deu a sua vida para nos salvar, e isso traz realmente o sentido do perdão dos nossos pecados, porque não foi um simples homem, mas foi aquele que desceu da glória, e morreu no nosso lugar, e deu a vida eterna por nós. Ele sempre existiu, ele não começou a existir ali quando ele nasceu da virgem, mas ele sempre existiu, ele é o Pai da eternidade. Ele estava na criação, ele não passou a existir depois de um tempo, não foi criado por Deus depois de um tempo, não. Ele desfruta da mesma eternidade do Pai. Então ele sempre existiu, ele estava na glória, ele estava antes da criação, ele sempre existiu, porque ele é realmente aquele que sempre desfrutou da companhia do Pai. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus, é o nosso Salvador. E por que ele veio, irmãos? Por que ele deu a sua vida por nós? O texto fala para nós no final do versículo 4 e 5, que na plenitude do tempo,
Deus enviou o seu Filho, desfruta da natureza de Deus, nascido de mulher, humanidade, nascido sob a lei, ele cumpriu toda a rigorosidade da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O principal motivo do nascimento de Jesus, que comemoramos no Natal, o principal propósito da sua vinda, é que ele veio para restaurar e libertar uma humanidade que estava presa e cativa nos seus próprios pecados. Jesus é aquele que veio e enviou realmente a sua vida, deu a sua vida para salvar a gente, veio para trazer a salvação à humanidade. A palavra do Senhor fala que Cristo realmente veio para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele veio com um propósito. Irmãos, aqui um parênteses. Nós estamos falando aqui do propósito do Filho de Deus, que era resgatar uma humanidade que estava cativa. Cristo, desde que dá para perceber os primeiros passos dele, vemos ele dedicando tempo ao seu propósito de vida, a razão da sua existência. E eu quero também chamar a sua atenção para um fato. Deus também permitiu com que você nascesse. E o seu nascimento, assim como o nascimento de Cristo, não é um acaso do destino, preste atenção nisso. Você não é uma coincidência do acaso. Você não é um mistério inexplicável. Não, Deus te criou. E Ele permitiu com que você nascesse com um propósito. Você sabe qual é esse propósito? Por que você nasceu, meu irmão, minha irmã? Por que você está respirando? Por que você existe? Por favor, não viva a sua vida sem sentido. Não viva a sua vida sem propósito. Descubra o porquê que Deus te chamou. Não permita com que você cresça, com que você nasça, cresça e morra, sem descobrir e sem viver o seu propósito de vida. Meu Deus, quantas pessoas nós estamos vendo e vivendo sem sentido. Pessoas que já estão realmente, como diz, já fez a curva e não conseguiram entender o sentido da vida. Estão aí correndo atrás do dinheiro, estão aí buscando de uma forma louca e sem sentido prazeres momentâneos e passageiros. Pessoas que estão aí apenas querendo ter, desfrutar de prazeres, mas não conseguiram descobrir o verdadeiro sentido da sua existência. Descubra isso olhando para a cruz. Descubra isso olhando para Jesus, porque você é uma pessoa que foi chamada desde o ventre da sua mãe com um propósito de glorificar e exaltar o Deus soberano de toda a criação. Você foi chamado. Você foi chamada pelo Senhor para servir e adorar a Deus. Você foi chamada pelo Senhor, foi chamado por Deus para dedicar todos os seus dias a Ele, para reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, para dedicar os seus dias aqui na terra, para que o nome dEle seja glorificado. Use a tua vida com propósito em nome de Jesus. Não desperdice seu tempo, seu dinheiro, não desperdice seus dons e talentos, não desperdice os poucos anos que te resta de uma forma sem sentido e sem propósito. Olhe para a eternidade e olhe nessa eternidade, olhe para o passado, porque Deus te chamou e Ele te criou. Efésios, no capítulo 2, nos últimos versículos, vemos que Deus preparou obras de antemão para que praticássemos elas. Deus, Ele criou você para que você venha cumprir os propósitos dEle. E enquanto você não cumprir esses propósitos, você não vai ser feliz. Você não vai se realizar. Você nunca vai se satisfazer com aquilo que o mundo oferece. Busque encontrar o propósito de vida. Assim como Cristo veio para resgatar o que se havia perdido, nós também precisamos viver para honrar aquilo que Ele fez por nós. Por último,
o que Cristo fez por nós. Falamos o porquê Ele veio e o que Ele fez por nós. Olha só o restante dos versículos. Versículo 5 em diante. Para resgatar o que estava sob a lei. Sabemos que a lei só veio para trazer o quê? A manifestação do pecado do homem. Mostrar que o homem é pecador. Mostrar que o homem precisa de um salvador, de um remidor, de um redentor. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Oh, irmãos, sabe por que Jesus veio? Para te tornar filho de Deus. Jesus, ele nasceu, viveu, sofreu e morreu para que você fosse filho de Deus, por adoção. Não somos filhos naturais, filho natural, somente Cristo. Mas esse realmente que são adotados, aí somos nós. Nós somos filhos adotivos. Mas a palavra de Deus diz para nós do versículo 6 em diante: e porque vocês são filhos agora, Deus enviou ao teu coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não há escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Percebe? Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma comparação. E ele fala, vocês percebem que Cristo é esse que veio na plenitude do tempo, é esse que deu a vida, que se tornou homem mesmo sendo Deus, que veio, morreu numa cruz, veio sob a lei, para que você se tornasse filho? E ele veio para tirar vocês da escravidão, porque vocês eram escravos, e tornar vocês filhos. E ele começa no versículo 6, dizendo que existe uma grande diferença entre aqueles que são escravos e aqueles que são filhos. O escravo, ele está sujeito, mas o filho é aquele que pertence. O escravo é aquele que não tem direito algum, só tem deveres. Mas aquele que é filho, ele é presenteado com as heranças e com tudo aquilo que pertence ao reino de seu pai. E o apóstolo Paulo vira para nós e fala assim: vocês não são mais escravos. Vocês não estão mais debaixo do jugo da lei. Vocês não estão mais debaixo da escravidão do pecado. Vocês não estão mais sujeitos às punições por não conseguirem cumprir as leis de Moisés. Vocês não estão mais condenados a viver subjugados em uma vida muito aquém daquilo que eu tenho para vocês. Hoje vocês são livres. Livres como filhos. Livres como aqueles que mesmo adotados, mas que são filhos. E como filhos, você tem direito a todas as heranças que Cristo conseguiu na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Aonde o Senhor Jesus, que conquistou todas as bênçãos celestiais para nós na cruz do Calvário, Ele chega para a gente e fala: tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, eu também te dou. E agora você vai ser co-herdeiro comigo de todas as bênçãos celestiais. Você agora é filha de Deus, você é filho de Deus e receberá o galardão das mãos do Pai. Irmãos, precisamos entender que como filhos, seremos cuidados por um Pai maravilhoso. Mas precisamos viver como filhos. Não viva como escravo. Viva como filha de Deus, não como escrava. Escravo dos prazeres, escravo deste mundo, escravo do pecado, escravo de qualquer coisa que roube a tua liberdade. Você, em Cristo Jesus, é livre para desfrutar de todas as bênçãos celestiais e vida plena que Cristo conquistou na cruz do Calvário por amor a todos nós. Irmãos, precisamos viver e desfrutar dessa presença maravilhosa que o Espírito Santo traz ao nosso coração e tem para nós em todo o tempo, em todo o tempo. Natal para a gente é muito mais do que comida, bebida, festa e presentes. Natal para nós é a celebração do Filho de Deus que nasceu e veio ao mundo para ser o nosso Salvador.
veio para resgatar aquele que estava preso e cativo. E ele veio para que recebêssemos a adoção de filhos, verdadeiramente filhos, daquele que nos criou para termos a vida eterna. O que não podemos é celebrar essa festa sem a companhia dele. O que não podemos é viver essa festa do Natal e não permitirmos que isso aconteça no coração dos nossos filhos, da nossa família, sem que haja essa compreensão que o menino que veio, que nasceu, que cresceu e que morreu e que ressuscitou, precisa se assentar conosco nessa mesa. Precisa estar conosco. Se ele não estiver presente, não tem sentido essa festa nenhuma. Tire ela do calendário. Sabemos que, na verdade, essa data de 25 de dezembro não é perfeita, não é exata. Diz que foi constituída para substituir uma data do Império Romano, que era ao Deus Sol. Dizem alguns que o nascimento de Jesus pode ter sido em uma outra data, dizem alguns antes do dia 20 de dezembro, e outros até o dia 14, 15 de janeiro. Não sabemos a data precisa. Mas a verdade é, nós estamos aqui para celebrar o Natal, o nascimento do Filho de Deus, para salvar a humanidade. E Ele precisa estar com a gente. Ele tem que estar conosco, em nossos corações. Uma vez, duas amigas saíram para jantar. Colocaram suas melhores roupas, as suas melhores vestes, reservaram o melhor restaurante da cidade para celebrar. E aí elas chegaram lá naquele refinado restaurante, desfrutaram de um momento maravilhoso, com roupas maravilhosas, uma comida maravilhosa, um local com uma música feliz, até que de repente chegou uma outra amiga e falou: puxa, que legal que vocês estão aqui. Por que vocês estão aqui nesse restaurante? O que está acontecendo? Estou vendo que vocês estão felizes, estão celebrando um momento de muita alegria. O que é? O que aconteceu? Conta para mim. E aí uma das amigas falou: que você não vai acreditar. Nós estamos aqui porque hoje o meu filho está fazendo 2 anos de vida, e nós estamos nesse restaurante para comemorar o nascimento do meu filho. E aí, aquelas duas moças que estavam ali, olharam umas para as outras. Essa que chegou, meia surpresa, falou assim: puxa, que legal, seu filho nasceu, está com 2 anos, e cadê ele? Está lá na salinha das crianças, no playground, onde que ele está? Aí a moça falou: não, sabe o que é? É que para que a gente pudesse comemorar bem essa data e pudesse desfrutar de uma noite muito agradável, eu deixei meu filho com a minha mãe, para minha mãe ficar com ele, enquanto a gente ficou aqui desfrutando desse tempo, para a gente poder comemorar, conversar, se divertir e celebrar essa data tão especial. Quantas pessoas não fazem isso? Não é verdade? Passam o Natal, mas esquecem de convidar o aniversariante para a festa. Querem desfrutar da alegria e da celebração, mas não querem dar o local de honra para aquele que deve ser honrado. Não trazem para a festa aquele que realmente comemora o nascimento. Irmãos, que não sejamos como esta mulher, que não trouxe o seu filho para a comemoração do seu aniversário, mas que traguemos a cada dia o nosso Senhor Jesus, para fazer parte da nossa história e da nossa família, porque Ele, e não nós, não é ninguém, a não ser Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória, merecedor de toda majestade e reconhecimento. E como os reis magos, possamos entregar a Ele o melhor presente. Entreguemos a Ele nosso coração, a nossa história, a reverência, a adoração, por ver que ali, em Cristo Jesus, está o Messias, o Salvador, aquele que veio para salvar e redimir toda a humanidade. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Deus nos guarde, trazendo o verdadeiro sentido para os nossos corações, nesse momento que é tão importante para a igreja de Cristo na face da terra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé.